E dá pra confiar nesses sodomitas? Ai, os 1600. Olá, Sinners! Meu nome é Aliciane e a biblioteca está aberta. E no vídeo de hoje a gente vai discutir esse romance do Alexandre Vidal Porto, que se chama Sodomita. E é muito interessante que a gente faça essa análise antes do último vídeo, que se você não viu, corre pra lá pra ver, pra gente falar direitinho, que é o propósito desse sintagma, né? Sodomita. Então vamos lembrar algumas coisas. O homossexual, embora muita gente hoje em dia fale, tipo, as pessoas sempre foram gays, os homossexuais sempre existiram. Peraí. Sempre existiram homens que amaram outros homens, assim como sempre existiram mulheres que amaram outras mulheres, mas aí essa é outra discussão. Contudo, o homossexual, esse sintagma, né, esse referente, é algo recente. O homossexual surge ali na segunda metade do século XIX. E por quê? O que era a diferença desses homens que amavam outros homens para, finalmente, o nosso homossexual? Antes, o sexo com outros homens era relatado como uma ação. Era algo que alguém fazia. No século XIX, isso se torna um princípio de subjetivação. Ou seja, a ideia do homossexual é a ideia de que essa pessoa é um sujeito homossexual. E tudo que essa pessoa fizer vai voltar para a sua própria sexualidade. E não necessariamente essa sexualidade tem uma relação direta com o sexo com outros homens. O que eu quero dizer? Pensa em criança viada. Não tem um monte de criança que a gente vira e fala, esse aí, criança viada. Mas essa criança não tá tendo relações sexuais. Então, se a homossexualidade fosse necessariamente só atrelada a sexo, isso não faria sentido. É porque ela vem derivada de um sujeito. Tá, tia Alice, então o que tinha antes? Bom, a gente pode voltar um pouco, não muito, né? Porque se a gente chega antes do cristianismo, isso muda um pouquinho. Mas vamos voltar aqui para a era cristã. E o que vai acontecer? Vai surgir uma figura que é a figura do sodomita. E eu imagino que a maioria de vocês já tenha ouvido essa expressão sodomita ou sodoma e falem, tia Alice, vem daquela história da Bíblia, né? A história de que tinha essas duas cidades, que eram Sodoma e Gomorra, e aí essas cidades estavam repletas de homossexuais, e aí Deus e os anjos mandaram os fogos, assim, mataram todo mundo, e aí, porque não podia ser gay, e aí ainda tinha a Ló, né, e a esposa de Ló. E aí Ló tava assim, saindo, e aí Deus falou, só não pode olhar pra trás, hein? A pegadinha. E aí Ló, na hora que ele tava saindo, ele falou, e olhou pra trás, e aí virou uma estátua de sal. E isso é uma cópia direta do mito de Orfeu e Eurídice, né? Pra quem conhece lá da literatura grega. Mas a gente não precisa pensar muito pra entender de onde a mitologia cristã roubou, né? Porque são vários mitos que viraram a Bíblia, né? Mas tá, volta. Então, existia essa ideia de que Sodoma e Gomorra haviam sido destruídas devido a ações homossexuais. Não é exatamente isso que está na Bíblia. Quando você volta lá na Bíblia, a gente percebe que Sodoma e Gomorra eram cidades onde as pessoas eram muito mal recebidas pelas pessoas. Então, tipo assim, tem essa história desse anjo que chega lá, aí o dono da casa fala, você quer uma filha minha como prostituta? Eu prostituo minhas filhas, tá tudo certo e tal. E é meio que tipo assim, ei, que tal não fazer isso? E aí, por causa dessa cidade completamente consumida pelo pecado, por pessoas ruins, que prostituíam todas as mulheres, as próprias filhas e tal, que Deus vai lá e destrói Sodoma e Gomorra. Não tem nada a ver com homossexualidade. Inclusive, a palavra homossexual só vai surgir lá na Bíblia em 1946, né? A primeira vez que eles precisam instaurar isso, né? Se a gente pensar no que estava acontecendo na década de 40, guerras mundiais e tal, soldados, né? E tá, enfim, mas volto. Então, a ideia do sodomita deriva desse lugar, que é um lugar falacioso, mas que a igreja tomou uma narrativa bíblica para falar, olha, que maneiro, não pode ser gay, não pode, porque Deus destruiu lá a cidade. Então, se você for gay, isso não existia, né? Se você tiver relações sexuais com outro homem, isso quer dizer que você é um sodomita. E sodomitas vão ser atirados ao fogo, né? Porque é assim que a gente livra dos pecados, nossa Santa Igreja Católica. E aí o que aconteceu? Por muitos séculos, os homens que eram descobertos tendo relações com outros homens, e aí aqui tem todo um detalhe, que é o fato de a relação entre mulheres ter uma outra história, até uma história apagada, né? A gente não tem muitos registros, porque a história é relatada pelos homens, mas também o fato da penetração ser o problema, né? Se problematizava muito. O Saezio Carrasco tem um texto que chama Por el culo, eu vou ver se eu acho o link e deixo aqui na descrição pra vocês, em que eles vão discutir o sexo anal de um ponto de vista político.
E esse lugar da penetração é muito importante, porque se ignorava que podia haver dedos e outras formas de penetração entre o sexo e entre as mulheres, mas entre os homens, a gente tinha um homem penetrando o outro. E isso era altamente problemático. Aí, por um ponto de vista político, a gente tem essa divisão de gêneros, né? O homem precisa ser esse dominador que penetra, e a mulher precisa ser esse buraco que vai ser penetrado, né? Porque a gente tem uma situação patriarcal acontecendo aí. E o sodomita subvertia isso. E aí, beleza, tá, vamos voltar aqui pro romance, que já dei muito contexto histórico. Aí a gente tem esse romance, onde a gente tem um personagem português, que é o Luiz Delgado, e o Luiz Delgado, ele é preso por um rolê lá irrelevante, e aí, eventualmente, tem um primo dele que vai visitá-lo na prisão e tudo, e aí eles ficam noites na prisão, e aí eles fazem várias coisas na prisão, até que eles são denunciados. E aí, nisso que eles são denunciados, o Luiz Delgado vai ser enviado para a colônia. E aí você vai falar, nossa, Tchelis, que curioso, né, que um personagem sodomita seria enviado para a colônia, mas isso não é raro, não. Se a gente pega a história do Brasil, né, e aí o Silvério Trevisan faz isso muito bem, a gente vai falar de um livro dele no próximo vídeo, faz toda essa história da sexualidade no Brasil e ele demonstra como os sodomitas portugueses eram enviados para a colônia. Então, como o Brasil teve um surgimento, um desenvolvimento inicial ali, repleto de homens que amavam outros homens. Legal, né? Especialmente nas escolas jesuíticas, que sempre foi um polo para esse desenvolvimento homossexual, né? Tá, mas volta. E aí o Luiz Delgado ele é enviado para o Brasil, e aí ele fala, pô, não, me arrependo, vamos lá, tá aqui eu e Deus, não vamos mais. Então ele decide que ele não vai mais fazer relações, não vai ter relações íntimas com outros homens, não vai. E aí ele tá no barco, né, vindo pro Brasil, e aí um monte de gente morre, porque tem peste, fome, aquele negócio, né, viaja pro Brasil lá no século XVII. Mas ele trabalha muito, ele ajuda muito com o navio e tudo. Então ele ganha uma reputação muito boa. E eles ficam até imaginando, tipo assim, nossa, por que será que esse homem é mal visto, né? Porque é tão bom, trabalha aqui pra nós, faz um monte de coisa. E aí ele chega no Brasil e aí ele fala, não vou mais, não vou ter relações com outros homens. E aí ele conhece um cara que dá trabalho pra ele, aí ele trabalha, consegue construir uma vida pra ele na colônia por ser esse empreendedor, né? E aí ele vai conhecer uma mulher que é a Florência, que gosta muito de escrever e que também trabalha muito bem e tal, tem uma boa reputação. E o pai da Florência ele vai morrer. E aí vai falar, ô Luiz Delgado, na humildade aqui, só te peço uma coisa, casa com a minha filha, que eu sei que você vai tomar conta dela, e aí ela vai ter um casamento bom. Aí vocês casam, ficam juntos. Aí ele fala, pô, caso, né, vou ter que casar e tal, caso. E aí ele é tipo assim, ô Florência, é que eu meio que não quero. Não quero, não. E a Florência fica assim, ai, graças a Deus, porque eu também não quero. Tá tudo bem, a gente aqui, ó, tem cada um nosso quarto, a gente vive bem, tranquilo, tá tudo ótimo. E aí dá super certo o casamento de fachada. E aí vai passando tempo, né? Vai passando tempo, e aí o Luiz Delgado começa a conhecer uns homens, aí começa a ceder, né? Fazer uma ali ele sozinho com ele mesmo, e aí esses pensamentos impuros. Até que ele conhece um homem, e aí ele ajuda esse homem, e aí ele come esse homem, e aí ele começa a cuidar desse homem e tal, até traz o homem pra dentro de casa, e aí esse homem acaba fugindo, se não me engano, com outro escravo. Então tem um rolê problemático, ele fica triste, chora, e a Florência assim, meu Deus, as pessoas estão achando meio esquisito o Luiz Delgado, que eu sei, daí do nada, começou a chorar, ficou meio triste, batido. E o Luiz Delgado tipo assim, não, deixa eu sofrer, preciso sofrer, a vida é difícil. Aí tá, passa um tempo, chega o Doroteu. E aí o Doroteu é um novinho que o Luiz Delgado fala, pô, inacetável. E aí ele começa a criar esse laço com o Doroteu. Uma coisa muito importante que acontece nesse romance é que esse laço não é só sexual, né? A gente falou da ideia de que o sodomita era algo de ação, não estava relacionado a uma subjetivação, mas a gente vê como o Luiz Delgado não está só tendo relações com esses homens, que ele realmente cria um afeto por esses homens. E aí tem esse Doroteu, ele coloca o Doroteu pra dentro da casa dele, eles começam a dormir junto, e a Florência assim, meu Deus do céu, Jesus, o que eu faço? Que eu tô fingindo que eu não tô entendendo o que tá acontecendo, eu tô. E aí, ai, Jesus, tem misericórdia. E aí, eventualmente, começa uma fofoca na cidade, rola uma praga na cidade, eles ficam tipo assim, essa cidade tá sendo assolada pelo pior pecado de todos, que é a sodomia. Tem algum sodomita aqui, essa cidade vai cair nos infernos, igual Sodoma. E a Florência assim, meu Deus do céu, é meu marido, eu sei que é, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, eventualmente, o Doroteu e o Luiz Delgado fogem,
mas eles são raptados pela Inquisição. A Florência vira freiro e vai embora. E aí é muito interessante que quando o Luiz Delgado é preso pela Inquisição, isso acontece 2 vezes no livro, ele fala que se arrepende completamente, que não sabe porque fez isso, nega todo o sentimento dele. E é muito interessante porque a gente, enquanto leitor, fica nesse limbo de essas pessoas realmente negavam os seus sentimentos e achavam que era o diabo que as tinha influenciado e que as ações delas tinham sido propagadas pelo diabo e oferecem pra orar e pra se consertar e tal. Ou isso é só um discurso criado por esses personagens pra sair ileso da perseguição da Inquisição? Isso não fica claro pra gente, enquanto leitor, qual é a perspectiva que tá sendo abordada com relação a esses personagens. E o Luiz Delgado, ele sofre muito mais que o Doroteu, ainda tem isso. A penalidade para o ativo é mais pesada que o passivo. E aí a justificativa é que o ativo estava, tipo assim, querendo, ele realmente tinha que fazer aquilo, embora ele nunca jogue suas sementes de homem dentro do corpo dos outros homens. E aí tem alguma coisa assim que eu fiquei meio sem entender, que eu não sou muito religiosa, mas tem alguma coisa nisso que é tipo assim, parece que seria um pecado terrível, imperdoável se ele tivesse dentro. E não aconteceu. E aí eu não entendi até agora. Se alguém é cristão, já leu a Bíblia melhor que eu, comenta aqui e me explica como é que é, porque no livro não explica muito bem, não. E enquanto isso, o passivo é tipo assim, não, eu juro que ele nunca dentro de mim e tal, está tudo tranquilo. Aí o passivo sai mais de boa, assim, porque ele pode ter sido persuadido e tal, ele não teve que fazer nada. É doideira, né, a igreja católica. Enfim. E aí, eventualmente, o Luiz Delgado é enviado de volta para Portugal, sob vergonha, e depois enviado pra África. E aí na África ele fica tipo assim, pô, vou conhecer outros povos e tal. E aí ele ainda tenta fugir da sodomia, mas ele conhece outros povos africanos que não acreditam na sodomia. Ou seja, não acreditam que a relação entre homens seja algo ruim ou algo pecaminoso. Na verdade, é uma tribo que acredita que é algo muito bom. E aí isso é muito interessante também, né? Porque a gente ainda vive uma epistemologia completamente cristã que condena a homossexualidade. Mas é importante a gente ver como historicamente existem outras populações que não condenavam. Tanto na África, como é o exemplo do livro, e aí dentro da África, depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso, tem até a questão do mito da inexistência do homossexual africano, né? Essa ideia de que a homossexualidade foi trazida recentemente pelo Ocidente, sendo que na verdade a homossexualidade foi oprimida pelo Ocidente no projeto de neocolonização, né? Mas depois a gente fala disso. E a gente também tem aqui Brasil, Américas, né? Essa ideia de 2 gêneros, homens e mulheres, isso nunca existiu na América, isso é uma coisa completamente recente. Então eu acho interessante que o livro também tem esse trabalho de diferentes concepções e compreensões acerca de sexualidade e gênero a partir de diferentes perspectivas. Ele não se fecha simplesmente numa análise de como o cristianismo e os jesuítas catalogaram isso durante os séculos. Então eu achei isso aí muito interessante. Então fica aí essa recomendação. Eu tô agora lendo um outro livro do Alexandre Vidal Porto, que é Cloro, mas aí quando eu terminar de ler eu venho aqui falar pra vocês o que eu achei, tá? Mas é um excelente livro, é uma leitura muito rápida e é muito interessante ver essas diferentes construções e entender como era construído historicamente esse lugar do sodomita, diferente do nosso homossexual, né? E aí, falando em homossexual, o vídeo que vem a gente vai falar o quê? A gente vai falar de autobiografia num livro do Silvério Trevisan e a gente também vai falar de gay. Então, vejo vocês lá, tá? Aí a gente fala de gay.